Meu nome é Marcos Valadares e esse canal é Reflexões de Cristãos no século XXI. Hoje nós estamos aqui num lugar público, então se algum barulho acontecer, alguma coisa assim, não se preocupe, nós vamos continuar fazendo o nosso vídeo. E hoje o título do nosso vídeo, esse vídeo está direcionado a não cristãos, né? E o título do vídeo é o seguinte: se Deus perdoa as pessoas de todos os pecados, por que a pessoa não pode continuar pecando? Né? Então essa é uma pergunta importante e muito interessante, na verdade, que precisa ser esclarecida. Algumas pessoas, elas acham que mesmo depois que elas convertem e elas aceitam a Deus, elas podem continuar pecando porque Deus perdoa de todos os pecados. Isso na verdade é uma mentira, né? A gente quer deixar isso bem claro aqui, porque existe uma mudança fundamental e muito importante quando a pessoa converte, e que está relacionado justamente ao pecado. Né? Se você ainda não sabe o que é pecado, eu te convido a assistir o vídeo 14 desse canal, que explica um pouco o que é pecado, mas basicamente falando, né, a gente sabe que pecado tem a ver com agradar a Deus e acertar aquilo que Deus tem para a vida da humanidade, né? E antes da pessoa converter, ela não quer agradar a Deus. Na verdade, ela muitas vezes nem acredita que Deus existe, ou ela não se importa com a existência de Deus. Então, tudo que ela faz não tem em foco ela agradar a Deus. E, portanto, ela peca de forma inveterada, né? A gente explicou isso no versículo, no vídeo 14. Mas agora, quando ela tem um encontro com Deus e ela crê em Jesus Cristo como seu Salvador, que é, na verdade, basicamente o que significa ser cristão, existe uma mudança fundamental, que ela passa a querer se aproximar de Deus e agradar a Deus em todos os seus aspectos. E o pecado é um desvio completo disso, né? Então, na verdade, o crente, ele não para de pecar porque Deus manda ele parar de pecar. O crente sincero, ele para de pecar porque o pecado o afasta de Deus, e o crente sincero ama a Deus. Então, o problema do pecado na vida de um crente, depois que ele aceitou, né, a Jesus, verdadeiramente sendo um crente, não é que ele não pode continuar pecando. Tipo, isso não é um fardo para ele. Na verdade, o crente não quer continuar pecando. E esse é o principal evidência de que ele é crente. É que ele, na verdade, não quer continuar pecando, porque ele quer agora ficar próximo de Deus. E, portanto, isso não é mais um fardo. Só que agora a gente sabe que o ser humano, ele não deixa de pecar depois que ele vira crente. Isso é uma certeza absoluta. Então, assim, se você não sabia disso, talvez você tenha a impressão de que os crentes se acham santos no sentido de não terem pecado ou não pecarem nunca. Isso não é verdade. O crente sincero, ele tem plena consciência do pecado dele e ele sabe que ele vai pecar. Só que agora, o pecado, ele não é um encontro marcado para o crente. Ele não vai lá e fala assim: olha, eu vou pecar voluntariamente, eu quero fazer isso porque eu quero desagradar a Deus. Ao contrário, o crente, na verdade, ele tem o desejo de agradar a Deus, e ele peca por falha, por erro, por um problema. Na verdade, o desejo dele não era pecar, mas ele acaba pecando porque ou ele não tem força, ou ele não tem alguma coisa que ele ainda não entendeu alguma coisa, e Deus vai ensinando ele a mudar de vida e a se tornar cada vez mais agradável a Deus, isto é, não pecando. E para isso, na verdade, a Bíblia dá um nome muito claro para esse processo de aprender aquilo que agrada a Deus e abandonar o pecado, que é aquilo que não agrada a Deus. O nome que a Bíblia dá para isso é um processo que chama-se santificação. Né? Então é uma palavra estranha para quem não é crente e que denota, na verdade, uma coisa meio exclusivista, né? Tipo, a pessoa está se tornando santa, nossa, então ele é um santinho, não faz nada errado. E isso não é verdade. A palavra santo significa separado, né? Então santificação significa separação. E o que o crente quer fazer é exatamente isso, ele quer se separar do pecado dele e se tornar próximo de Deus. Então, quando a pessoa fala assim, e a Bíblia usa muito esse termo, né, santo, para aquele que crê em Deus. Então, a pessoa que crê em Deus e crê em Jesus Cristo, ela é santa, não porque ela é perfeita, mas é porque ela está separada do pecado, ela quer se separar do pecado. E isso é um processo muito importante na vida de quem aceita a Deus, e é por isso que não dá para falar que a vida de quem aceita a Jesus Cristo e a Deus é igual antes e depois. Porque se ela é igual, tem uma coisa muito errada nisso, alguma coisa está muito estranha. Então, se você vê uma pessoa, na verdade, que se chama de crente e que você não vê diferença nenhuma dela para quem não é crente, isso é uma coisa estranha, porque Deus
ele não aprova tudo que nós fazemos. Ele não é um pai que deixa o seu filho mimado. Isso é inclusive uma referência bíblica. Se você quiser saber as referências bíblicas, dá uma olhada no vídeo dos crentes sempre, viu? Mas isso é uma referência bíblica, eu não citei no vídeo do crente, mas futuramente em outros vídeos eu vou citar qual que é essa referência. Mas Deus não é um pai que deixa os seus filhos mimados. Ao contrário, ele é um bom pai e ele ensina os seus filhos. Todas as vezes que o crente, o filho de Deus, realmente vai lá e erra e faz um pecado, Deus incomoda o coração dele. Deus não deixa ele dormir tranquilo. Ele vai lá e fala, olha, isso está errado, você precisa mudar isso, porque não é a forma que eu quero que você viva. Então, essa é uma diferença brutal. É por isso que, na verdade, o poder do sacrifício de Jesus que a gente viu no último vídeo, né, de perdoar pecados, não é que ele perde eficácia depois que a pessoa vira crente, mas é porque, na verdade, todos os pecados que o crente deve ter depois que ele se torna crente são pecados involuntários e não pecados voluntários. Ele precisa querer necessariamente não pecar e não pecar voluntariamente. Então, esse é o ponto, né? Então, que a gente queria deixar aqui marcado. A pessoa que se converte, ela pode até continuar pecando, mas ela não continua pecando, porque isso significa se afastar de Deus, e algo que o pecador convertido não deseja é realmente se afastar de Deus. Então, por isso que ele não continua pecando. E o desejo de não pecar não é imposto, né? A pessoa não é um pastor que fala que você não pode pecar, não é uma igreja que fala que você não pode pecar, mas ele é uma realidade indissociável da conversão do crente. E o sinal mais claro que alguém de fato converteu é que ele não quer mais pecar. Então, se você não sabe o que é pecado, de novo, olha lá no vídeo 14, mas isso é uma realidade muito grande, tá certo? Então, assim, espero que a gente possa ter esclarecido essa dúvida. Se você tem alguma dúvida, deixa escrito aqui, mas se você gostou, dá um curte aqui. Se você quer compartilhar, compartilha. Se inscreve no canal, vai ser um prazer poder continuar essa conversa, tá ok? Muito obrigado pela tua audiência aqui, tua participação. Um abraço, até a próxima. Tchau.